E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos continuar os estudos da Lei 8.625 de 93 e hoje o nosso assunto é o Conselho Superior do Ministério Público. Lembrando que a Lei 8.625 está no seu edital para técnico do Ministério Público, área administrativa do Ministério Público do Rio. Lembrando também que nós lançamos o curso de 160 questões sobre essa disciplina, Organização do Ministério Público. Para você adquirir, é só visitar o site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Então vamos falar sobre o Conselho Superior. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a composição desse conselho. Então vamos lá, o artigo 14 diz que o Conselho Superior tem como membro nato o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Então não se esqueça, membros natos do Conselho, Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor. São elegíveis somente procuradores de justiça que não estejam afastados da carreira, tá? O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos em eleição, na forma da Lei Complementar Estadual. Quantos membros terá o Conselho Superior? Depende de cada estado, né? Como membros natos, a Lei 8.625 estabelece que serão somente o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Sobre a Lei 8.625, é isso que nós precisamos saber por enquanto, tá bom? Quais são as competências do Conselho Superior? Elaboração de listas sêxtuplas, indicar ao chefe, ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos à remoção ou promoção por merecimento, eleger os membros do Ministério Público que vão integrar a comissão de concurso de ingresso da carreira, indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antiguidade, tudo isso responsabilidade do Conselho Superior. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça os promotores de justiça para substituição por convocação. Aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público. Que mais? Decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público. Marquem um asterisco para mim nesse inciso 7º. Decidir sobre vitaliciamento dos membros do Ministério Público é competência do Conselho Superior. Determinar, por voto de 2/3 dos seus integrantes, a disponibilidade ou remoção de membros do Ministério Público por interesse público, assegurada ampla defesa. Também façam um asterisco nessa determinação de disponibilidade ou remoção. Aprovar o quadro geral de antiguidade, não tem extrema, mas não, tá? Do Ministério Público e decidir sobre reclamações formuladas a esse respeito. Sugerir ao Procurador-Geral a edição de recomendações sem caráter vinculativo aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços. Autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo no país ou no exterior. Cabe ao Conselho também elaborar o seu próprio regimento interno e outras atribuições, portanto, meramente exemplificativos, lembrando que poderão constar outras competências nas próprias leis dos estados. Nós vamos estudar a lei estadual do Ministério Público do Rio quanto ao Ministério Público e vamos observar isso, tá bom? Parágrafo 1º. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas por extrato. Então, motivação deverá constar essas decisões, exceto nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria dos seus integrantes. Então, aqui há exceção na questão da motivação e publicação. A remoção e a promoção voluntária por antiguidade e por merecimento, bem como a convocação, dependerão de prévia manifestação escrita do interessado, tá? Na indicação por antiguidade,
o Conselho Superior do Ministério Público somente poderá recusar um membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de 2/3 dos seus integrantes, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o julgamento de eventual recurso interposto, com apoio na linha E do inciso 8º do artigo 12 desta lei. Então, a linha E do inciso 8º do artigo 12 desta lei, é importante que você faça uma leitura para conferir essas informações aqui. Tá ok? Bom, então o que é mais relevante nesse parágrafo primeiro, só fazendo uma retificação, essa hipótese, essa exceção na hipótese legal de sigilo é quanto à publicação, quanto à motivação não, independente se é sigiloso, a decisão lá do Conselho Superior também precisa ser motivada. Tudo bem? A gente fica por aqui então, o estudo hoje foi do artigo 14 do 15 sobre o Conselho Superior. Se ficou com alguma dúvida, é só nos mandar para cursosbrunooliveira@gmail.com. Até o próximo vídeo, continuando a Lei 8.625. Tchau, tchau.